E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui Douglas Fantini mais uma vez. Nós vamos falar sobre o capítulo 2 do CCNP, CCIE Enterprise Core and Core 350-401. Apresentando novamente para vocês aqui perguntas e respostas do I Know This Already questions. São aquelas perguntas que você responde antes de iniciar o capítulo, tá? Estou compartilhando esse vídeo com vocês porque eu estou estudando para a prova do CCNP. Não estou estudando para a prova do CCIE ainda, mas futuramente vocês terão novidades aí. Por enquanto, me acompanhem nessa jornada, vamos estudar juntos, tá? Vou mostrar para vocês as perguntas, a resposta correta, as respostas erradas, a explicação da pergunta e espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com os seus amigos aí. Vamos lá. Pergunta número 1 deste capítulo. Preste atenção. Esse capítulo ele fala muito sobre spanning tree. Então, a primeira pergunta já é a seguinte: How many different BPDU types are there? Então, não dá para chutar essa pergunta aqui. Não dá para chutar a resposta, né? Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, você não sabe. Primeiro, você tem que saber o que é BPDU. São aquelas mensagens que o protocolo Spanning Tree troca entre os switches participantes, né, daquela topologia. E a pergunta é: quantos BPDUs diferentes existem? Quantos tipos de BPDU existem? Não dá para chutar. Gente, vamos partir para a resposta. Existem dois tipos de BPDU diferentes. O BPDU de configuração, aí está em azul aqui, vocês podem ver, e o BPDU de Topology Change. Então, na explicação seguinte, there are two BPDU types, the configuration BPDU and the topology change notification BPDU. Então, existem dois tipos de BPDUs, o de configuração e o de topology change. Então, a resposta certa é a letra B. Beleza, vamos para o número 2. What attributes are used to elect a root bridge? Olha lá, lembrando, pergunta de spanning tree. Quando você está falando de eleição de switch raiz, porque é isso que ele está falando aqui, ó, elect a root bridge, ele vai eleger qual vai ser o switch raiz da topologia, trate isso, o switch, como sendo uma caixa, como um todo. Tá? Então, elimina qualquer resposta que está falando de porta, como por exemplo essa, e que esteja falando de caminho, como por exemplo esta. Tá? O que complicou sua vida aqui é que ele colocou o serial number. O serial number trata o switch como uma caixa, mas o que define a eleição do switch raiz de uma topologia no spanning tree é o bridge priority, que está aqui, letra B novamente. Ó. Bridge priority é aquele valor que é levado em consideração em primeiro lugar quando você vai escolher o switch da topologia. Ele tem um valor default de 32768, né? Mas ele pode tanto ir para cima, maior o número ou menor o número, e aí de acordo com a sua vontade ou configuração, beleza? Pergunta, explicando aqui a número 2, the switch with the lowest bridge priority is elected as the root bridge. In the event of a tie, the bridge MAC address is used to elect a root bridge. Então, o switch com o menor prioridade será eleito como root dessa topologia. Tá? E se acontecer um empate, em caso de empate, o MAC address será utilizado. Tá? E aí, de novo, será o menor MAC address. Número 3. The original 8021D specification assigns what value to a 1 gigabit interface? Então, a pergunta é a seguinte. Na especificação original do 802.1D, qual é o valor que é associado à interface de 1 GB? Também é uma pergunta que não dá para chutar, ou você sabe ou você não sabe, tá? Mas o que acontece? Cada velocidade de interface é associada a um valor desses aqui,
né? Então você tem interface de 100 MB, interface de 10 GB, interface de 1 GB, interface de 10 MB, e cada um tem um valorzinho para entrar no cálculo de escolha de um melhor caminho no Spanning Tree. E se você não sabe esses valores, a ideia é que você estude o capítulo 2 do livro do CCNP, porque você tem que saber isso daí de cor, porque as perguntas vão aparecer e você vai ter que fazer escolhas sobre caminhos ou sobre qual é o switch para qual eu devo me direcionar no próximo salto, e você vai precisar dessas informações aí. Então vamos lá. Quando você pensa em Spanning Tree, lembra o seguinte: tudo que é menor é melhor. Então, tudo que é menor é mais rápido, tudo que é menor vale mais a pena, tudo que é menor é melhor no Spanning Tree. Então, o 19, eu vou dar a dica para vocês. Ele é o valor associado à interface de 100 MB. Só que aqui ele está perguntando qual é o valor associado à interface de 1 GB. Então, eu já eliminei essa que é 100 MB. E agora, hein? Quem recebe o valor de 4? Quem recebe o valor de 2? Quem recebe o valor de 1? Galera, eu vou colocar uma tabelinha aqui junto com a resposta, para que vocês tenham em mente qual a resposta certa. Então vamos lá. Interface de 1 GB recebe o valor de 4. 4, o valor 4. Então, associa isso, a interface de 1 GB, valor 4. E aí, se eu for diminuindo o valor, a velocidade é maior, é melhor o link, a escolha por esse caminho é melhor. Ó, 10 GB, o valor é 2. E aqui, se eu faço, por exemplo, um Ether Channel, tanto de 20 GB como de 40 GB, lógico, tem que ser par, né? Ou duas interfaces de 10 GB faz um Ether Channel de 20, ou 4 de 10 faz um Ether Channel de 40, e aí o valor é 1. Então, quando for fazer o cálculo de melhor caminho, ele vai escolher de acordo com esses números aqui, tá? Então, estuda a tabelinha. Claro, tem mais valores, tá? Aqui só tem interface de 100 MB, 1 GB, 10 GB e 20. Mas, por exemplo, tem 10 MB, que o valor é 100, não é 19. 19 é de 100 MB, ó. Agora, o de 10 MB é 100 o valor, por exemplo, né? Então, estuda a tabelinha aí, lá no capítulo 2 do livro do CCNP. Explicação: The original 8021D specification set the value of 4 for a 1 gigabit interface. Então, o 802.1D seta ou ajusta, né, o valor de 4 para a interface de 1 GB. A interface de 1 GB vale 4. Pergunta número 4. All of the ports on a root bridge are assigned what role? Gente, vamos entender a questão aqui. Todas as portas de um switch raiz assumem qual papel? Então, ó, primeiro, se você não sabe quais os papéis das portas, já não tem como responder essa pergunta, você está entendendo? Por exemplo, ó, Master e Superior, não existe esses tipos de porta no Spanning Tree. Existe porta root e porta designated. Essas existem. Tá, então já vamos eliminar as duas lá embaixo. Beleza. O que a gente vai fazer? Se a pergunta é qual o papel que assume as portas do switch que é o bridge, que é o root bridge, né? Então, gente, o switch root, ele não tem porta root, porque a porta root é a porta que me leva até o root, mas se o root sou eu não tenho root, eu só tenho porta designated. Então, todas as portas de um root bridge, elas assumem o papel de designated ports, todas no modo de encaminhamento, tá? Podem encaminhar aí os BPDUs. Olha lá. All of the ports on a root bridge are assigned the designated port role forwarding. Muito bem. Pergunta número 5. Using the default settings, how long does a port stay in the listening state? Olha só, usando as configurações default, né, padrão, quanto tempo uma porta permanece no estado de listening? Escutando, ouvindo. Quanto tempo? Então, ó, se você não sabe, não tem nem ideia, já fica difícil aqui, porque tem números que podem te confundir. Por exemplo, o 2 segundos é o tempo do hello do Spanning Tree. O 10 segundos pode ser o tempo do forward delay do Spanning Tree. Agora, os 5 segundos não vai te confundir aqui, você já pode eliminar ele. Mas o problema é, 15 segundos é a resposta correta, beleza. Mas
Já pensou se tivesse 20 segundos ali, você ia poder se confundir. Por quê? Porque 20 segundos é o tempo da porta no modo blocking. Mas no modo listening e no modo learning, ela espera por 15 segundos nesse estado. Então toma cuidado, decora os timers, né, os tempos lá, para ficar melhor para você poder responder esse tipo de pergunta. Spanning Tree não é que ele é difícil, mas é que tem muitas informações dentro do Spanning Tree. Este é o problema, tá? Explicação. The default 802.1d specification places a switch port in the listening state for 15 seconds. Então, a especificação 802.1d no seu modo default coloca uma porta de um switch no modo listening por 15 segundos. Esse é o padrão, é o default, tá? Pergunta um pouquinho maior, essas assustam, viu? Quando vem para mim na certificação uma pergunta desse tamanho, o bicho pega. Mas vamos lá. Upon receipt of a configuration BPDU with the topology change flag set, how do the downstream switches react? Então, olha lá. Recebeu um BPDU de configuração com a flag setada na topology change. O que os switches vão fazer? Como é que eles vão reagir? Gente, vou logo dar a dica. Se receber uma mensagem de topology change, o que tem que ser feito nesses switches é uma limpeza da tabela de MAC address. Limpeza. Então vamos eliminar um monte de alternativas que não tem nada a ver para você prestar atenção numa palavra em inglês que eu vou te falar, que é a palavra flushing. Tá aqui, ó. Flushing tá aqui e flushing tá aqui. Quando eu olhei essa pergunta, eu pensei, nossa, elas são iguais, né? Elas estão falando a mesma coisa. By flushing out all MAC addresses from the MAC address table, e essa aqui. By flushing out all old MAC address table from MAC addresses under the MAC address table. Eu falei, nossa, elas são iguais. Mas na verdade não. Essa daqui, ó, tem uma palavra a mais que é a palavra old. Então a pergunta é, ele vai limpar toda a tabela de MAC address, todos os endereços da tabela? Ou todos os endereços velhos da tabela? O que faz mais sentido para você? Não é nem o que faz mais sentido para você. Na verdade, ele vai apagar todas as entradas velhas da tabela de MAC address, tá? Então, todo o MAC address velho, que faz tempo, ele vai apagar. Mas ele faz isso de uma maneira lógica, tá? Ele faz o seguinte, recebeu o topology change, ele vai setar todas as entradas de MAC addresses para 15 segundos e tudo que for mais velho, olha, flush. Flush é tipo dar uma descarga, manda pro ralo, joga fora, flush, tá? Explicando, upon receipt of a topology change BPDU, a switch sets the age for all MAC addresses to 15 seconds. Então, recebeu um BPDU de topology change, ele vai setar todos os MAC addresses para 15 segundos, né? E todos os non-actives or older entries, todos os não ativos e entradas velhas, não usa faz tempo, né? Are flushed from the MAC address table. São deletados da tabela de MAC address, são jogados para fora, mandados embora, tá? Número 7. Which of the following is not an rapid spanning tree-port state? E aí? Qual dessas, presta atenção na pergunta, não é um estado de porta do Rapid Spanning Tree? Gente, aqui o negócio pega. Se não souber quais são os modos do Rapid Spanning Tree, não vai conseguir responder essa pergunta, porque tem exatamente 2 que são e 2 que não são. Quais são os 2 que são? Estão aqui, ó, Learning e Forwarding. Né? Eles são pertencentes ao Rapid Spanning Tree. Então vamos tirar eles daqui, porque eles são. A pergunta tá falando o seguinte, quais não são? Quais não são? Not, ok? Então, Blocking e Listening. E aí? O Rapid Spanning Tree tem 3 estados, né? 3 estados, que é o Forwarding, o Listening e o Forwarding, o Learning, que está aqui atrás, e o Discarding, tá? Ele não tem esses 2 outros modos aí, ó. É forwarding, learning e discarding. Não tem blocking e não tem listening. Ele vai explicar aqui na frente, é o seguinte. A A e a B são as respostas. The blocking and listening states have been combined into the discarding state of the rapid spanning tree. Ele fala aqui, os estados de blocking e listening
são estados que foram combinados em um modo só, que é o discarding, no Rapid Spanning Tree. Então, cuidado com essa, tá? Número 8. True or false? In a large layer 2 switch topology, the infrastructure must fully converge before any packets can be forwarded. Essa pergunta é complicada. Ó, em uma topologia Layer 2, que seja grande, né, uma topologia grande, a infraestrutura precisa convergir totalmente antes que os pacotes sejam encaminhados? E aí? Montou a topologia Spanning Tree numa instância só, e aí precisa todo mundo convergir para a comunicação começar a acontecer? Essa é falsa. Não precisa todo mundo convergir para a comunicação começar a acontecer. A partir do momento que você já elegeu quem é o root, pelo menos em algum pedaço da rede, já se sabe quem é o root, as portas já passaram pelo estado listening e learning, já pode haver comunicação. Beleza? Então ela é falsa. Ó. Spanning Tree Protocol allows for traffic to flow between switches once a root bridge has been elected and the ports have gone through the appropriate listening and learning stages. O Spanning Tree permite que o tráfego flua entre switches uma vez que o root foi eleito e as portas já passaram pelos estados apropriados de listening e learning, tá? Então, uma vez que isso aconteceu, comunicação já pode acontecer também. Número 9. True or false? In a large layer 2 switch topology that is running RSTP, the infrastructure must fully converge before any packet can be forwarded. Mesma coisa da outra, só que agora está falando do Rapid Spanning Tree. Então, numa topologia grande, Layer 2, rodando o Rapid Spanning Tree, a infraestrutura precisa convergir totalmente antes que os pacotes sejam encaminhados? Também é falsa. Por quê? Uma vez que essa sincronização aconteceu entre pelo menos 2 switches, ele já permite o tráfego. E enquanto isso, as outras partes vão convergir lá. Olha a explicação da 9. False. Rapid Spanning Tree allows for traffic to flow between switches that have synchronized with each other while other parts of the layer 2 topology converge. Então, enquanto 2 switches já sincronizaram, as outras partes vão fazer o seu trabalho lá e a comunicação já pode acontecer aqui sem problemas, beleza? Então, galera, esse foi o capítulo 2 das perguntas aí do I Know This Already, que as perguntas seguintes: eu já sei isso, então eu vou estudar esse capítulo. Se eu sei, eu posso até pular, mas se eu não sei, é melhor eu focar. E vocês viram que algumas são fáceis, outras nem tanto, então recomendo que vocês revisem o conteúdo aí. Isso não é uma aula, isso é a demonstração do que eu estou estudando. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que curtam, que compartilhem, que entrem em contato comigo aqui no meu e-mail ou qualquer outra maneira nos comentários, que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber a notificação do próximo. Provavelmente a frequência desses vídeos será de uma semana, então vou tentar fazer isso de toda segunda-feira, umas 11 horas da manhã, disponibilizar o novo vídeo para vocês. Então, muito obrigado para quem chegou até aqui e até a próxima!